Essa é uma vontade minha hoje, ser uma inspiração de quem teve vontade de mudar como ser humano e conseguiu chegar lá. Oi, gente, eu sou a Liz, sejam muito bem-vindos. Eu sou terapeuta, trabalho com constelação familiar, astrologia e tarô. Esse vídeo aqui é muito especial, ele é o primeiro vídeo que eu vou trazer uma análise de mapa astrológico. Então, eu quero trazer muitos vídeos aqui com esse tipo de análise. O meu objetivo com esse trabalho é mostrar que a astrologia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e expansão da consciência, né? No vídeo de hoje, nós vamos analisar juntos o mapa da Anitta, ela mesma, dona e proprietária de toda e qualquer polêmica. De uns tempos pra cá, ela vem chamando atenção com algumas declarações muito sensatas, né, profundas, algumas reflexões aí que eu confesso me fizeram ter um novo olhar para ela, já que é o campo público para o tipo de música que ela faz, né? Por isso que eu amo astrologia. Como boa astróloga, eu corri procurar o mapa da Anitta na internet para poder entender melhor a essência dela, né, o que está por trás da personagem. E a análise ficou incrível, tenho certeza que vocês também vão adorar. Quem quiser sugerir outras personalidades para serem analisadas aqui pelo canal, deixe sugestão já nos comentários. Curte, compartilha esse conteúdo com quem você sabe que gosta, me segue lá na rede vizinha que também sempre tem conteúdo por lá. Sem mais delongas agora, bora para nossa análise. E eu sempre gosto de começar a análise dos mapas pelo cálculo da composição temperamental. Assim a gente já tem um panorama bem interessante aí das maneiras e motivações do nativo, né? Então a Larissa tem uma composição de temperamentos bastante equilibrada. Ela somou 37,5% de temperamento sanguíneo, que é associado ao elemento ar. Então aporta qualidade quente e úmida para a personalidade dela. O nativo de temperamento sanguíneo predominante tem comportamento expansivo, envolvente, né? Ele tem iniciativa, liderança, ele é permeável ao meio em que vive, tem capacidade de adaptação também. Ele é muito envolvente em relação às pessoas, é animado, é automotivado e motiva quem está por perto também. Ela recebe um aporte quente e seco do temperamento colérico, que pontuou em segundo lugar aí, então traz mais velocidade, aumenta a capacidade de liderança e assertividade, ação e reação dela bem rápidas, né, bem intempestivas até muitas vezes. Esse aporte quente e seco também vem denotar a capacidade de liderança e empreendedorismo que ela tem, né? Outros pontos do mapa também apontam para essas mesmas características, a gente vai analisar junto daí na mandala. Agora, o equilíbrio temperamental fica por conta dos temperamentos frios, né? Que juntos aí eles somam 37,5% também. Então, melancólico e fleumático juntos, né? Trazendo uma capacidade de introspecção, de maior planejamento, de foco, autoavaliação e transformação, que se traduz até nos movimentos recentes que ela está fazendo aí, né? Nessa busca por autoconhecimento, expansão da consciência, tudo isso a gente percebe aí o quão equilibrado é o temperamento, né? A composição temperamental dela. Então, só pelo equilíbrio aí da composição temperamental, a gente já percebe que a essência por trás da personagem Anitta é bem diferente, né? A Anitta em si, ela é 100% sanguínea, né? Meio doida, assim. Bota o fio dental, vai rebolar palco e, né? Carrega multidões consigo. Já a Larissa tem esse equilíbrio. Agora vamos para a análise da mandala. Aí, agora sim, temos aqui então a mandala de Larissa, né? Quando a gente olha para esse círculo aqui, a gente está vendo a essência, a gente está vendo Larissa. Larissa Macedo, né? Acho que é o nome dela. Vamos começar pela análise do Sol. Ela nasceu à noite, então o Sol dela já está aqui abaixo da linha do horizonte, dentro da casa 4. Na mesma casa 4, ela tem Sol, Vênus e o lote da fortuna. Então, daqui a gente já entende o quanto que os temas dessa casa, né? Conectando aí com ancestralidade, família de origem, as raízes, até mesmo a pátria, né? A cidade natal, a terra natal. Tudo isso são temas muito sensíveis, muito importantes, né? Que tem protagonismo mesmo na movimentação da Larissa aí dentro do seu contexto de vida. A conta 4 dela começa no signo de peixes, ó, começa aqui nessa linha mais escurinha dentro do signo de peixes. Então isso também já vem trazer o teor do quanto a conexão da ancestralidade com a espiritualidade é presente, né? Se faz muito presente. E como regente da 4, nós temos o Júpiter, que é o regente do signo de peixes. Então ele é o dono desse pedaço aqui, ó, onde a gente tem Sol, Vênus e a Fortuna. O que acontece? O Júpiter está aqui em cima, o regente de toda essa banda aqui, está aqui em cima na casa 10, na casa de projeção, na casa de exposição ao público. E ele é o planeta da abertura de caminhos, da ampliação, do crescimento, né, da expansão, do extravasar de fronteiras. Inclusive, ele fala do estrangeiro, de viagens a longa distância, tudo isso é tema de Júpiter. Ele está aqui no movimento retrógrado, né, então isso aí traz um teor de exagero na expressão do planeta. A gente vai entender o quanto que esse exagero aqui, que aconteceu, projetou a Anitta para o mundo inteiro, né? E a gente vai entender já já por quê. De onde saiu a personagem Anitta? Vamos voltar aqui para a casa 4 por enquanto. Aqui está o regente, né? Ele é o comandante desse pessoal aqui embaixo. E ele está se comunicando com essa turma toda aqui, né? Fazendo uma oposição. Na verdade, o pessoal de baixo aqui está fazendo uma oposição para ele lá em cima, né? E foi essa comunicação aqui que projetou a Anitta
da sua carreira até em âmbito internacional. Agora vamos lá. Então ela tem o Sol aqui em Áries, já, apesar da casa ser regida por Peixes, o Sol já está dentro do signo de Áries aqui. Então ele está exaltado, está com uma boa capacidade de influência, está tranquilo. A gente vê que de fato ela tem liderança, tem coragem, tem pioneirismo, tem velocidade de agir, né? Inclusive saiu lá na composição temperamental também, esse calor ariano aí, né? Fazendo com que ela tenha essa liderança e tudo mais. Então, beleza, Sol se movimentando bem aqui e fazendo oposição ao dono da casa lá em cima, né? Provocando. Depois a gente tem ao lado a Vênus, e essa Vênus aqui, para mim, é o protagonista do mapa. Por quê? A Vênus é o planeta da beleza, dos prazeres sensoriais, né? Dos valores. Tanto valores no sentido. Quando ela está em Libra, são valores mais no campo mental. E estética e beleza e tal. Quando ela está em Touro, né? Que ela rege Touro também. Aí a gente está falando de valores materiais, de posses. Então, em termos gerais, a Vênus representa, né, valores e essa questão da beleza e tal. Então, aqui a gente tem a condição dessa Vênus aqui, vocês vão ver que ela é exatamente o arquétipo da Anitta. Por quê? O planeta aqui, a Vênus aqui, ela está no seu exílio. Então, isso já faz com que a movimentação dela fique desagregada. O que acontece? O teor construtivo do planeta fica diminuído e o teor mais destrutivo fica mais exaltado, né? Então ela vai funcionar de uma forma não tão doce como a gente, quando fala de Vênus, né? A gente pensa em doçura, perfume de baunilha, né? Coisas assim suaves, né? Agradáveis. E aqui não, aqui a gente tem uma Vênus em exílio, ela não tá assim, ela tá com aquela sensualidade exagerada, tá com aquele perfume doce de balada, tá com o fio dental rebolando em cima do palco. Entende? É uma hipersensualidade, assim, é um abuso da sua sensualidade, da sua beleza, né? É uma extrapolação, assim. Extrapolação, nem sei se existe essa palavra. Mas é isso, um extrapolar da beleza, né? Da sensualidade em si e da exposição até, né? Como uma figura hipersensualizada, hipersexualizada, tudo isso. Além dela estar em exílio, já está em toda essa condição aí que eu falei, ela está retrógrada, o que intensifica ainda mais toda essa movimentação desagregada, né? Ou seja, esse exagero para o campo da sensualidade mesmo, de como a gente vê que é uma apresentação tipicamente Anitta nos palcos, né, gente? Então, a gente está vendo aqui por essa movimentação dessa Vênus, né, por essa condição aqui da Vênus, que tem tudo a ver com a forma como a Anitta se projeta para o público, né? E ainda para tratar de esquentar a coisa, a Vênus está num posicionamento em relação ao Sol aqui que a gente chama de combustão. Então, se ela tivesse Casime, né, juntinho aqui no mesmo grau de Áries, onde está o Sol, daí ela receberia um aporte para melhorar a fluência da expressão dela. Mas como ela está combusta, o Sol está assim, ó, botando gasolina na fogueira. A expressão mais certa seria essa. Então, isso aqui é exatamente o que a gente vê em cima dos palcos, está representado por essa Vênus aqui, né? E mais do que isso, até mais do que essa imagem que a Anitta criou para se projetar, eu gostaria de frisar que isso vem da onde? Toda essa condição prejudicada da Vênus que a gente viu aqui agora, vem falar, ela está no campo da ancestralidade que eu falei, né? Da família de origem e tudo mais. Então, ela vem falar de raízes ancestrais para esse tipo de comportamento, entende? É como se a Anitta buscasse com essa imagem e com essa atitude dela uma compensação de dores da sua ancestralidade. A gente vai ver outros pontos aqui que também remetem a um sofrimento do feminino na família de origem da Anitta. Pode ser paterna ou materna, mas normalmente a casa 4 está mais conectada com a família da mãe. Então eu entendo que no feminino, do lado materno, existiu muito dessa dor aqui, provavelmente na própria Anitta. Que tipo de dor? A gente não falou ainda, né? Ela tem o Quirón aqui em Leão, e ele está fazendo um trígono também. Não aparece a linha aqui, mas na tabela está marcando. Esse trígono de Quirón aqui em Leão para a Vênus e o Sol. Então, o Quirón, ele representa a ferida, né? Representa as dores. E ele está na casa 8, que é uma casa de morte, de perdas, é uma casa de temas bem difíceis. E está aqui posicionada em Leão. Então, daqui a gente entende que as dores dessas mulheres aqui, da família da Anitta, né, dela e das suas antepassadas todas, talvez, ou alguma pontual, né, que tenha sofrido de uma forma mais
pontual, mais específica ali, que reverbera, né, na vida da Anitta até hoje, são mulheres que sofreram com falta de visibilidade, com uma sensação com uma submissão, de repente até uma submissão violenta, ou de repente mulheres que acabaram até perdendo a própria vida por causa dessa submissão violenta aí, né? Pode ser que tenha vindo até de relacionamento, tá vendo? Porque a gente tem o Marte aqui na casa 7 fazendo também uma quadratura, né, para essa Vênus aqui. Então, o Marte é o planeta da violência, ele também está aqui na queda dele, então ele está na mesma condição da Vênus aqui, ele também está irritado, ele também não está fluindo bem, o teor dele destrutivo, de corte, de queimar mesmo, está mais exaltado, né? Então aqui, ao invés, ele se abasteceria das características cancerianas para se estressar, mas aqui, como é o Marte, que não fica bem, né? Ele é colérico e ele está jogado dentro da água aqui, e Câncer é signo de água, então é um território estranho para o planeta. O que acontece? Ele fica, ao invés dele ser protetor, por exemplo, ele é aquele que exagera, sabe, superproteção, ou é, que se impõe mesmo, de uma forma talvez até brutal, né? O planeta da violência aqui, e como aspecto desafiador, a gente entende que há uma tensão aqui, né? No campo dos relacionamentos, do casamento e tal, com o campo aqui da ancestralidade, do feminino ancestral da Anitta, né? A Lua também está junto aqui com esse Marte, ela já está numa condição muito boa, porque ela está no seu domicílio, que é o signo de Câncer, né? Então a fluência dela está bem potente. Só que ela está na conjunção com esse Marte aqui, então é, a informação que chega para nós é essa informação de dores aqui, né, relacionadas a, de repente, relacionamentos um pouco violentos, né, algum nível de tóxico aí desses relacionamentos, né, e que vieram provocar muitas dores aqui, tanto na própria Anitta, quando a gente fala da Vênus, a gente pensa na própria Anitta e também nas mulheres antepassadas, né? Porque está na casa 4, então eu penso que talvez, por exemplo, se a Anitta já sofreu algum tipo de relacionamento abusivo, que eu não tenho conhecimento, mas se já aconteceu com ela, talvez seja uma repetição de padrão de algo que já tenha acontecido lá atrás. Talvez ela nunca tenha se relacionado de uma forma mais comprometida com ninguém para se preservar de sofrer esse tipo de dor, porque é algo que já aconteceu lá atrás. E inconscientemente ela se protege, ou talvez ela tenha conhecimento disso dentro da família, então ela já fica na defensiva, né? Eu falo isso porque uma pessoa que tem a lua em câncer na casa 7 é uma pessoa extremamente cuidadora. Seria, assim, uma esposa daquela bem cuidadora mesmo, daquela bem poxa, que acolhe, que pensa nos detalhes, que nutre, né? Então, assim, a gente vê que, para ela, essencialmente falando, um relacionamento comprometido é algo bem importante, é algo que a essência dela dá muito valor, né? Mas talvez, devido a questões aqui que a gente já comentou, ela tenha evitado até agora. E aí, esse triângulo aqui, então, né? O Marte e a Lua, fazendo essa quadratura aqui para casa 4. O Quirón em Leão, na 8, se comunicando também com esse pessoal aqui da casa 4. Ele faz um trígono daí, né? Não é um aspecto desafiador, mas é como quem pede por socorro, né? Como quem diz, olha, denuncia, aconteceu tal coisa, se mexe aí, né? Então, colocou essa Vênus para se movimentar, e aí essa oposição aqui com o Júpiter lá em cima é o quê? A Anitta criou essa personagem e correu atrás da sua carreira, buscando projeção, fama, dinheiro, fortuna, para compensar e fazer justiça a todas essas dores aqui da sua ancestralidade feminina. A essas mulheres que foram invisíveis, então ela foi buscar visibilidade, projeção, né? Que de repente passaram por privações no campo aí financeiro, né? De posses, ela foi buscar a compensação numa carreira bem sucedida, numa projeção bem em nível mundial, né? Como ela alcançou para compensar, né? Então esse Júpiter aqui está dando bem o tom mesmo do que ela buscou, como ela buscou, né? Qual foi a motivação para buscar essa projeção e o quanto ela alcançou, né? O Júpiter retrógrado dá esse tom aí do exagero, daquela projeção que extrapola fronteiras mesmo, né? E ele em Libra, ele tem esse teor também de fazer justiça, né? Por essas mulheres aqui. Então, gente, esse foi o ponto que eu achei mais interessante, né? Esse triângulo aqui que mostra exatamente a
o que está por trás da personagem, né? Muito ela fala que ela buscava mesmo ser disruptiva na carreira dela, quebrar paradigma mesmo. Muito do meu trabalho também veio por conta disso, né? Eu queria mudar muita coisa, eu não queria só cantar e ficar famosa e rica. Logo que eu comecei, o que dava certo era sempre cantar mais romântico, e as propagandas na televisão com mulheres era sempre com um marido ou um namorado, né? Era sempre uma coisa muito engessada. E eu tinha uma revolta disso, sabe? Eu queria que isso mudasse. Eu falava, poxa, então eu só vou fazer sucesso se eu tiver um namorado, se eu cantar que eu amo ele, que eu tô apaixonada, e aquilo eu queria trazer essa liberdade para as mulheres. E aí isso era o que mais me movia no início foi isso. E aí trabalhei muito com isso, que escrevi uma música disso, Show das Poderosas, e comecei a ver esse movimento bem grande acontecer. Só que ela fala que essa forma também de buscar o sucesso na carreira não trazia plenitude, era como se nunca fosse o suficiente tudo que ela conquistava. Eu pensava que quando eu tivesse dinheiro, ou se eu fosse famosa, se eu fosse igual as pessoas que eu via na televisão, eu ia ser feliz. Então, começou essa minha batalha na vida pra ter essas coisas. E à medida que eu fui conquistando uma ou outra, eu queria mais. Eu alcançava e tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Por que eu nunca estava satisfeita? Por que nunca era o suficiente? E não trazia satisfação por quê? Porque ela estava buscando compensação. Quando você busca compensação, você está saindo aqui de um extremo, mas você vai chegar em outro, né? Ação e reação. Então, é aquela reação, é o movimento do pêndulo, né? Quando você está pendulando, o pêndulo ele vai com a mesma força de um lado para o outro, saindo de um extremo para o outro. E isso daí não traz alívio, traz mais tensão. Né? O alívio está quando você consegue fazer o movimento se aquietar no centro. Né? Por isso que o Bert Hellinger tem um livro chamado O Centro Sentido Leveza. Por quê? Porque é o centro do pêndulo, onde as forças se integram e a gente encontra a nossa própria força. Mas vamos voltar para finalizar o mapa da Anitta aqui. Então, já falei sobre esse triângulo, que era a parte que mais me chamava atenção. Vamos falar sobre a capacidade empreendedora dela. Acho que eu tenho esse talento para gerir e visualizar como as coisas devem ser feitas. Eu também consigo olhar para cada um e visualizar o que cada um é melhor em cada função, colocar as pessoas juntas, né? Por que ela é tão empreendedora? Porque ela tem o ascendente em Capricórnio, queridos, o CEO do Zodíaco. Então, de fato, ela tem essa capacidade mesmo, esse olhar de gestora, de fato, da própria carreira. O regente do ascendente dela, que é o Saturno, está aqui. Ele também está em domicílio, né? Um dos domicílios de Saturno é o signo de Aquário. Para a astrologia clássica, Saturno que é o regente de Aquário, né? Ele rege Aquário e Capricórnio. Então, aqui ele está na sua própria casa, portanto, ele tem uma boa potência, né, na sua expressão. Ele está dentro da casa 3, que é a casa dos contatos, dos contratos, da comunicação. Então, ele está aqui administrando muito bem, obrigado, a carreira da Anitta, inclusive com um olhar visionário, com um olhar disruptivo também, porque Saturno, todo mundo acha que ele é o velho careta, mas não. Se ele está em Capricórnio, ele é um pouco mais velho careta, mas como ele está em Aquário, ele ganha esse teor de progressismo, de ser visionário, de olhar para frente, de romper paradigmas, de trazer inovação. Por isso que na astrologia moderna, daí trouxeram o Urano, né, para ser o regente do... O Urano é como se fosse uma oitava superior do Saturno, né? É como se diz. Não deixa de ser, né? Ele tem mesmo esse teor disruptivo. Ele está aqui, inclusive, na casa 1, tá atuando aqui dentro da casa 1, próximo aqui do ascendente. Então, tem aí, de fato, o seu papel. Mas eu não vou entrar nos planetas modernos, porque senão a gente vai ficar muito tempo analisando aqui. Então, tá aí a capacidade empreendedora da Anitta e busca por espiritualidade, que eu já quero fechar nossa análise aqui, né? De onde vem esse lado espiritualizado da Anitta? Tem o Mercúrio aqui em Peixes, né? Eu já falei que a própria casa 4 dela é regida pelo signo de Peixes, né? Então, esse setor todo aqui, ele está sob os auspícios do Júpiter, é o Júpiter retrógrado. Então, assim, poderia até, tá em Libra, então não tem aquele exagero, aquele fanatismo religioso, né? Se ele tivesse retrógrado, tipo em Sagitário, poderia dizer assim que corria o risco até de ser meio fanática, mas em Libra tem bastante equilíbrio. Porém, aporta a informação de busca por espiritualidade, sim, de expressão artística também. Inclusive, o fato dela ter a carreira como cantora faz muito sentido, porque ela tem aqui o planeta da fala, da comunicação, do intelecto, na casa da fala, da comunicação e do intelecto, né? E posicionado em Peixes. Então, ele está fluindo muito bem num ambiente que, em termos de casa, para ele é natural. E fluindo aqui, né, abastecido pelas características piscianas, né? Um olhar artístico, sensível, profundo e espiritualizado. A roda da fortuna dela aqui, né? Também vem falar sobre a espiritualidade, que quando ela faz essa busca por espiritualidade, conecta essa introspecção, esse retorno ao profundo, ao inconsciente, ao passado, com a cura, aí buscando uma cura, né, para a sua ancestralidade, então ela encontra plenitude e maior fluência. O que acontece?
Nesse movimento que a Anitta está fazendo agora, ela vai distensionar esse triângulo aqui que é mais doloroso, né, que expressou muita revolta, rebeldia e dor, e agora ele passa a expressar, fluir potência, potência de ação, de movimentação, né, porque como ela está fazendo integração e ela está elevando a capacidade de compreensão dela, da vida como um todo, né, então ela tem ela potencializa a expressão de todo o mapa, né? E aí o teor destrutivo tende a diminuir para aumentar o teor construtivo do mapa como um todo. Que mais que eu queria falar? Eu queria também, por último, falar da reparação de alma, né? A gente olha pela astrologia kármica, a astrologia cabalística também. Eu acho que a kármica tirou da cabalística esse negócio. A gente tem o nodo norte dela, que o eixo norte-sul seria aqui, pegando o signo de Sagitário e Gêmeos, né? Então significa que ela fazer esse impulso de buscar, estudar a espiritualidade, buscar mais conhecimento, autoconhecimento, não só a espiritualidade, né? É que o Mercúrio que rege Gêmeos, que está no eixo aqui, já está em Peixes, então automaticamente ele tem esse teor. Mas essa busca dela, né, por conhecimento faz parte da reparação de alma dela. Então a alma dela veio para isso, para ampliar o conhecimento mesmo, para fazer a expansão de consciência, né? Sagitário é a expansão de consciência, é o olhar além das fronteiras, né? É o olhar além da materialidade, né? É a flecha do Sagitário, né? Do arqueiro. Então, é sobre isso, gente. Inclusive, esse movimento que ela está fazendo agora tem um teor, tem um potencial, assim, bem grande de projetá-la ainda mais, né? Porque o Júpiter, ele também rege Sagitário. Se ela tem Sagitário no campo da sua reparação de alma, o regente, né, o planeta que toca os temas sagitarianos, está aqui, olha, na casa da projeção. Então, a gente vê que se ela tivesse buscado antes esse movimento de equilíbrio, de autoconhecimento e tal, ao invés de fazer a rebeldia aqui, ela já teria alcançado muita projeção também, inclusive, né? Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto me fazem tão bem, que tem esse poder de me levar tão rapidamente, que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço para 20 mil pessoas, mas dessa maneira, assim, todo mundo elevado e com essas letras que trazem, né, conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, assim. Mas, quem sabe, né? Ela sempre tem tempo, ela ainda é muito jovem. E não estou dizendo que ela fez errado, né, gente? A gente não tem acesso e muitas das vezes a gente só faz esses movimentos de busca por autoconhecimento quando a gente está um pouco mais madura. A Anitta está com 30 agora, né? 30 e poucos anos. Então, ela está nessa fase, né? Viveu aí o retorno do Saturno, tocou a campainha e ela começou a se mexer nos movimentos aí de mais maturidade, mais responsabilidade. E isso está certinho, está na toada, né? De todo mundo. Então, essa foi a análise. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Essa então foi a análise do mapa da Larissa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei fantástico. Achei que fez total sentido para a gente compreender a movimentação dela, né? Deixem mais sugestões de outras personalidades para a gente fazer essas análises juntos aqui. Me deixe saber se vocês gostaram desse conteúdo também, para a gente poder trazer mais. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!